Eu tô um pouco preocupada, não sei se vocês estão também, mas eu acho que tem coisa que não deve mexer. E o pessoal fica mexendo com coisa. E aí, veja isso aqui, a Colossal Bioscience, que é uma startup de biotecnologia, conseguiu reviver o lobo terrível, que é tão bonitinho, que é um predador que viveu nas Américas há mais de 10 mil anos. Usando edição genética, a empresa recriou a espécie a partir de DNA preservado em fósseis. 3 exemplares, Remus, Romulus e Calese, são os primeiros lobos terríveis gerados e estão sendo cuidados em um centro de preservação dos Estados Unidos. Vocês estão vendo as imagens dele. Coisa mais bonitinha de mamãe. É fofinho mesmo. Meu Deus, ô! Que neném, dá vontade de morder esses bichinhos tudo. Essa técnica que foi empregada pela Colossal envolve o uso do CRISPR para modificar o genoma de lobos cinzentos e criar os animais. Essa inovação científica tem como objetivo não apenas reviver espécies extintas, mas também ajudar na preservação de animais ameaçados, como o lobo vermelho e o elefante. A empresa também planeja recriar outras espécies extintas, como o mamute e o tigre da Tasmânia. A experiência com os lobos terríveis pode fornecer dados importantes para o futuro da preservação, da conservação, embora a ciência ainda tenha desafios a superar, tanto técnicos quanto éticos. Essa parte, acho que principalmente, né, da ética. Para garantir que essas práticas não causem danos irreversíveis ao meio ambiente. É muito bonitinho, é muito fofinho, o lobo terrível. Adorei esse nome, inclusive. Porque não parece nem um pouco terrível. Parece um personagem de Game of Thrones. Parece um Lulu da Pomerânia um pouco maior. Exato. Né? Mas, enfim, vai que quando ele cresce, ele fica meio terrível. A gente não sabe porque ele foi extinto há 10 mil anos. Como é que a gente ia saber, Os não é mesmo? Velociraptors lá não deu muito certo. Eu não acho uma boa ideia ficar revivendo espécie. Ó, ele fica grandinho. Ele fica bem terrível. Ele fica bem terrível. Não, eu acho que assim... Ele com fome deve ser um problema. Eu fico um pouco temerosa, Daniele. Porque assim, você viu que eles já falaram aqui que querem reviver o mamute? Pois já começou. Vocês já viram o tamanho do mamute? Vocês viram? Acho que esse laboratório foi o mesmo também que fez aquele ratinho com um pelinho crespo. Que aparentemente super legal, que fofo. 10 de 10, mas que será bonitinho. que não precisa? Sei, não, e que não traz algum desequilíbrio? Porque o negócio da natureza é isso, é o equilíbrio, né? Então, por que você não pode trazer na sua mala de viagem uma espécie de planta ou alguma outra coisa de um outro país para o seu país? Porque você pode estar trazendo um problema, você pode estar trazendo um desequilíbrio da flora, da fauna, que pode dar em, sei lá, uma peste bubônica que acabe com a soja, sei lá, tipo isso. Às vezes o lobo terrível foi extinto porque precisava ser extinto, não é mesmo? Não sei. Pois é, imagina se ele tem um hábito que eu não sei qual é, diga aí. O que foi, Bibi? Bibi tem uma info. Pensa num bicho que pesa cerca de 80 quilos. Eu piso, 80 o bicho quilos pesa um 80 bicho. quilos. Quando ele fica adulto, ele vai pesar 80 Tá. cerca de 1,80 m. E 1,80 m de comprimento? Esse lobão? Esse é o lobo terrível? É. Então ele não é um Lulu ele da é terrível, Pomerânia. gente. Ele é terrível mesmo. É que a questão sempre da proporcionalidade. Lembra aquele peixe que a gente mostrou aqui? Sim. Ele parecia Peixe muito diabo. terrível, mas ele tinha 5 centímetros. Ele era sei desse lá. tamanhinho, o peixe Ele era diabo. tranquilo. Já o Lulu da Pomerânia, que reviveram, Exato. ele vai ficar com 1,80 m Meu Deus do e céu. com 80 quilos. Encontrando esse bichão, tu sai correndo. Você não fica Não, e aí, pra você passar vai a mão. reviver um bicho desse pra deixar ele trancado ali também? Pois Eu fico é. pensando nisso, porque não pode largar ele na natureza. Isso você não pode fazer. Não? Claro que não. É verdade, ele é nascido em laboratório. Ele é em laboratório, você não pode soltar, senão você causa o desequilíbrio total. Então vai fazer o quê? Vai deixar ele exibir? preso num zoológico? Nossa, ótima questão, Daniela. Se você cria Né? 3 lobos em laboratório, eles vão ter que viver sempre em cativeiro. Vão ter que viver sempre em cativeiro. Você não pode soltar esse bicho, gente. Ou numa reserva, sei lá, cria-se A uma reserva dos lobos terríveis. lobos terríveis, entendeu? Tá. E aí você bota os lobos terríveis pra viver lá. Mas, gente, e aí, assim... O que Vai, foi, detalhes. Bibi? Tem mais detalhes? Temos mais detalhes. A duplinha, são 3, né? São 3. A terceira, ela nasceu 3 meses depois dessa duplinha. Tá, Tá. primeiro nasceu o Rômulo e Remo, a duplinha dos lobinhos. Essa duplinha já tá medindo aproximadamente 1,2 metros de comprimento. Que já tá com 1 metro a duplinha. E eles já estão com 36
E já tem 36 quilos essa duplinha, os primeiros. Daí depois veio o Calize, que é a terceira. Eu não acho uma boa ideia. Eu acho que vai ser uma péssima ideia. E outra, tá, aí todos vão nascer. Eu não entendo direito da genética dos lobos, né? Mas assim, tem que cruzar de famílias diferentes, né? Normalmente eles nascem estéreos. Tem várias questões aí, né? Porque para multiplicar a espécie, eu não acho poderia que eles ser vão... irmão com irmão. Não Mas eu sei não como acho é que que eles é. vão multiplicar nada. Não, né? É Eu só para acho- ver. Ah, tem 3 aqui. Tem 3 aqui. E Quando aqui morrer, a gente vai... vamos fazer mais 2 para não E a deixar gente vai extinto. estudando como fazer isso com as espécies que nós já temos aqui no planeta Terra. E papapá. Ok. Aí, assim, a ideia aqui, mamute, amiga. Não. Não. O que vai fazer A com uma empresa mamute, gente? também planeja recriar outras espécies extintas, como o mamute. Sim. Não. Olha, muita gente aqui reticente, gente. Muita gente Vocês estão reticente. loucos, cara. Não. Leandro de Moraes. Vamos ver. Esse controle genético sempre foi usado no agro, tanto para plantas como animais que comemos, e são totalmente diferentes dos originais. Esse tipo de experiência deve ter a ver com isso. O quê? Que o lobo terrível... Não, é que a gente vê mesmo manipulação genética Não, de isso o tempo espécie inteiro, de, né, gente? E aí os transgênicos, não sei se eu estou viajando, hein? Se você é aqui do mundo da genética, do agro, me corrija qualquer coisa. Mas a gente vê aí que o trigo de hoje não é o mesmo trigo de antes, que a Sim. soja de hoje não é a soja de um tempo atrás. E os lobos de hoje Não são não iguais. são iguais, pois são lobos feitos em laboratório. Pois é. Que Daniele já trouxe. Onde ficarão esses lobos? Não pode soltar. Vai ficar Então vai os fazer o coitados dos- mamute pra quê, gente? Pra deixar ele numa gradinha? É. Aí vai deixar lá exposto... Jurassic Park, gente. Tem muitos filmes aí já pra vocês saberem que isso não dá coisa boa, Ai, não. Nunca deu certo. Nunca deu certo. Aí o mamute, um belo dia, fica biruleibe das ideias, arrebenta aquela cerca que ele vai estar Exatamente. preso e a merda tá feita. Eu acho que é assim, e é louco, porque ao mesmo tempo, puxa, que bom, né? Um animal que foi extinto, a gente pode conhecer um animal que foi extinto, mas por outro lado, é isso. Até que ponto você vai, então, né? Ele foi criado para viver de cobaia, para viver em laboratório. Como pra uma viver... exibição de um É, animal extinto. Exatamente. Olha só como o ser humano é legal. A gente manipulou o gene e trouxe de volta o lobo. Amanda Brojo já quer o live action de A Era do Gelo. Com animais totalmente revividos. O Cid, vai ter todo mundo. Vamos ensinar eles a falar também, vão mudar geneticamente. E a próxima safra de animais vai vir falando, que vai ser uma novidade. Gente, perigosíssimo, né? Ó, todo mundo aqui no chat querendo de volta o microfone da galera aí da técnica. Gente, tragam. Coloquem, Pois eu é. gosto, porque realmente Porque vocês a gente não tem que escutam traduzir aqui, é vocês. difícil de trazer para vocês. Ingrid Viriato, gente, não aprenderam nada com Jurassic Park. É o Pois que eu é. disse para vocês, é complicado. Dagoberto foi embora e levou o microfone. Agora temos alguém trazendo verdades aqui. Sim, o senhor Sim. Dagoberto era uma pessoa que nos acompanhava, que participava do programa e que tinha a sua voz. Ele foi embora e levou de fato o seu microfone. Isso aconteceu mesmo. E agora, muitas vezes, a gente não está com essa tecnologia, mas assim como os cientistas trouxeram o lobo de volta, a gente vai trazer o microfone de volta e vai ser agora que vocês vão poder ouvir todo mundo que está aqui nesses bastidores. São mais de 25 pessoas opinando em tempo real durante o programa. Agora, Denise Tem Belli, um comentário muito bom vai, aqui. por favor, que a curadoria é importante. O terráqueo. Aquele coral que veio do Oriente nos lastros dos navios e virou predador dos corais nativos da nossa costa. Será que seria um caso desses, né? Quando você traz uma espécie de outro total, lugar é isso. para acabar com o negócio. Tem isso. uma lesma também que veio de onde não deveria ter vindo. E ela come tudo, assim, é uma praga mesmo para quintais. E tem que tomar muito cuidado, porque se algum bicho de estimação, tipo cachorro, gato, come, pode morrer. Caramba. E também é um lance assim, é um caracol que veio sabe Deus de onde, não tem a Gente, informação não pode, certa. Não pode trazer, Não pode é soltar, pra trazer os entendeu? bichos pra tipo cá. assim, você tem
um ratinho, celular, solta ele. Não pode. Não pode. Mesmo que Aí você tenha comprado no Sim. pet shop que possa ser pet, né? Não tô falando de você. Mas quando pode ser pet, mesmo assim, não pode soltar, não pode. Aí aqui o Damien Stein comenta: mamute pode ajudar na erradicação da fome mundial. Sim, ele comendo todos os humanos. E aí vamos ter menos Não, pessoas gente. no mundo. E aí, consequentemente, Olha lá, vai sobrar Roberta comida pro Almeida resto. do Carmo, lembrando de um personagem desse programa, o Pombo. Né? Pomba, gente. A pomba virou uma praga. A gente já trouxe aqui, Daniele trouxe a questão da importação da pomba. Sim. E de que como a pomba, para muitos, é mesmo considerada uma praga, que tem que ser controlada e tudo, porque transmite doenças, enfim. E tem todo um processo também de proteção das pombas. A gente trouxe o perfil do Sim, Instagram, né? Que protege adote uma rola. Adote uma rola. Adote uma rola. Que você Lembrando que pode adotar agora não sei se é rola. uma rola ou se é isso. minha rola. Acho que é uma. Mas é alguma coisa assim. Rola. Acho que é uma rola. Acho que é uma rola. Porque A gente tá falando de pomba, tá, gente? Que isso. rola é uma espécie de pomba. Dulce Tá? Candy dizendo que pombo é um rato de asas, a gente não quer espalhar aqui o preconceito contra os pombos. Mas, Não de matem os fato, pombos. foi algo importado. Olha, é o mesmo caso que rolou na Austrália, que levaram um coelho inglês para lá e não tinha predador natural. E aí os Sim, coelhos praga. viraram praga. Então, Ó, o assim, Vitor Lima lembrou o negócio da lesma que eu tava falando. vai. Ele falou o seguinte: trouxeram essa lesma pro Brasil para fazer escargot. Não deu certo porque o Brasil não come lesma, só os franceses. E aí virou uma praga. Tá vendo? Então, assim, cuidado. Pelo Cuidado. menos esses lobinhos são 3 e eles que vão ter que providenciar, né? Um habitat digno para essas crianças. Ah, vamos colocar numa reserva dos lobos ferozes aí. Como é que é Porque o nome? será que Terrível. eles podem interagir com outros lobos? Porque imagina se procria o lobo cinza com o lobo. Mas você vai monstro, querer sei lá. pagar para ver? Não Se pode, vem- tem não que pode. esterilizar o lobo. Se vem uma espécie de Lobos lobo hardcore, junta com a inteligência artificial. você entendeu? Nós Acabou. estamos perdidos, gente. A Acabou. extinção da humanidade. Olha, temos a Amanda tem vai uma- usar o vai- microfone, Meu essa Deus. nova tecnologia. Vai. Bom dia a todos. Eu só queria lembrar daquele caso em 2023 em que soltaram uma piton por acidente lá no Rio de Janeiro, que poderia ter acontecido, porque a piton não é uma cobra nativa, né? E ela fugiu, alguma coisa do tipo, que era um animal exótico, eu não lembro de onde, estou aqui com a informação, mas não consigo confirmar. Mas, então, é uma cobra que poderia ter causado ali muita bagunça ali no bioma ali da região da Mata Atlântica, porque ela não é nativa do Brasil. Então, gente, cuidado. Cuidado, galerinha. Cuidado, sabe? Cuidado. Vamos evitar a último fadiga. ponto aqui. Milton Giorgini. Outro ponto importante é lembrar que esse lobo vivia numa fauna compatível com o seu tamanho. Fauna esta que não existe mais hoje. Exatamente, ele virou um predador muito monstruoso mesmo. Perto dos outros Vocês lobinhos. Os entenderam? lobinhos que sobraram são mais meia boca. São mais meia boca. Esse era da época que tava brigando por mamutos, é isso. Eu tava uma coisa mais animalesca na época Era dele. maior o negócio. Aí você vai colocar o lobo terrível, que já tem um tamanho que é muito diferente dos nossos lobos, e um mamute, que é uma baita de uma ideia também, de você querer recriar. E aí tá feita a desgraça toda. Parabéns! 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 Vamos acompanhar mais Ah, essa desgraça. que Ou não delícia. sei.